Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Odgers Talks. Eu sou a Luciana Azevedo, sou sócia da Odgers Berndson e head da área de desenvolvimento. Essa área engloba alguns produtos como assessment, coach, orientação de carreira e outros. A Odgers é uma das maiores consultorias em capital humano do mundo. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu admiro muito, não só como profissional, mas também como ser humano. E quero dar boas-vindas aí ao Marco Pardini, da Siemens Healthcare. Tudo bem, Marco? Olá, boa tarde, pessoal. Fico muito feliz pelo convite e espero que esse bate-papo seja inspirador para todos vocês que vão nos ouvir, né? Sim. Marco, eu vou te apresentar um pouco para as pessoas, um pouco da sua carreira, um pouco de você como pessoa e depois a gente vai para as perguntas, tá? Okay. Bem, o Marco ele é administrador de empresas, é casado, tem uma filha, ele construiu a sua carreira em recursos humanos, atua na Siemens há 32 anos, mas passando por diferentes áreas de negócios lá dentro, né? Telecom, TI. E hoje ele está com a posição de HR Country Head da Siemens Healthcare Diagnóstico, faz um trabalho muito bacana desde o início lá de recursos humanos. E aí, além de tudo isso, ele é muito versátil, né? Porque ele é coach, ele é certificado em Change Manager também, ele é terapeuta corporal, é praticante de yoga, meditação, é escritor, é poeta. Inclusive, eu já li um livro dele que é muito bom, o Eremita. Então, ele é uma pessoa aí bem multifuncional, mas com temas muito voltados ao desenvolvimento, ao ser humano. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Vamos conversar sobre desenvolvimento profissional versus qualidade de vida. Eu esqueci alguma coisa, Marco? É isso? Tem alguma coisa? Não, é isso. Você até colocou, nem esperava que você fosse colocar tanto, mas é isso, te agradeço. Eu acho que a preocupação mesmo de olhar o outro de uma forma um pouco mais holística me conduziu para esse momento, né? De eu buscar diferentes formas de enxergar o ser humano de uma forma mais holística. Tá certo. Então, mas fica à vontade. Claro, vamos então às perguntas. A gente vai conversar um pouquinho. Hoje a gente fala muito em qualidade de vida, não dentro das empresas e dentro do mundo da nossa vida, né? Não somente nas organizações pela questão de engajamento, motivação profissional, mas também como um fator de aumento de produtividade. Muitos têm dito isso. Você compartilha dessa opinião? O que você acha que, como profissional de recursos humanos, você pode ajudar dentro da companhia nesse processo? Lu, eu compartilho, sim. Eu, pessoalmente, compartilho bastante dessa ideia, porque eu acho que a vida humana, a felicidade dessa vida, ela é encontrada no equilíbrio, né? Então, especificamente no ambiente corporativo, é muito importante a gente ter o balance, né? Entre vida profissional e vida pessoal, porque é esse equilíbrio que cria a condição para que a gente encontre disposição e alegria para construir o nosso caminho profissional dentro de uma organização e deixar o nosso legado, né? E eu acho que aí todo mundo quer deixar alguma coisa para o futuro, mas eu acho que além de deixar o legado, o equilíbrio vem justamente porque o legado, o equilíbrio, ele te traz a possibilidade de ter tempo para contar do seu legado para as pessoas que realmente são importantes para você. E eu acho que também esse contato com gerações novas, e eu gosto muito de estar próximo deles, de ouvi-los e tudo mais, a gente percebe claramente que eles buscam qualidade de vida. Eles não são movidos apenas por remuneração. Então, o pacote que a organização precisa pensar em oferecer, ele tem que ser atrativo do ponto de vista de compensation e benefits, mas ele também tem que ter o lado de oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que a área de recursos humanos, ela possui essa expertise justamente para trazer experiências distintas aos seus colaboradores. Sim. Muito se fala por aí, né, a gente escuta muito no mercado que
da questão da gente melhorar o customer experience. Mas poucos percebem que essa experiência de melhorar a experiência do cliente, ela é fortalecida quando a gente realmente exercita o employee experience. Porque esse movimento, na verdade, é um movimento de dentro para fora que contamina e fala por si mesmo. Sem contar que isso impacta diretamente no clima organizacional e no índice de retenção das pessoas. Sim. E você acha que, só pegando um gancho, né, que tem a ver com a minha segunda pergunta, né? Como você mesmo disse, a motivação e a qualidade de vida, ela é um todo. Então, o que acontece na sua vida influencia no trabalho, o que acontece no trabalho influencia na sua vida. Sim. E esse pacote que você falou, das companhias, dos benefícios, né, para o profissional, ele passa também por uma política de desenvolvimento comportamental? Você acha que pode linkar essas duas coisas? Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu queria só fazer uma correlação aqui que eu acho que é importante. Eu sempre comparo a organização como um organismo vivo. Então, quando a gente traz pessoas de fora, a gente, na verdade, está inserindo um novo elemento dentro desse organismo, né? Uma nova célula. Para quem me conhece, para quem já foi entrevistado por mim, sabe que quando eu entrevisto alguém, além das experiências profissionais, eu tento, apesar do pouco tempo, né, que a gente tem numa entrevista, da limitação do tempo, mas eu tento sempre estabelecer uma conexão pessoal com essa pessoa. Por quê? Porque a gente não contrata apenas o profissional, a gente traz para dentro da organização todo o composto humano. Então, se eu conseguir trazer pessoas que, além do aspecto técnico, elas tragam ou estejam alinhadas com os princípios da organização, isso vai pavimentar para mim um caminho, e para ela, obviamente, um caminho muito mais tênue, que mitiga o risco de rejeição desse elemento novo que está entrando no organismo e torna esse ambiente mais propício para o crescimento de todos. Sim. Então, acho que o primeiro benefício que a gente encontra aí é um rápido alinhamento com a cultura organizacional, que é quem rege o comportamento coletivo, né, da organização. O segundo benefício é a sensação de pertencimento, de conexão com as pessoas, de acolhimento. Eu escuto muitas pessoas falam, puxa, eu fui tão bem acolhido que eu me sinto em casa. E eu fico feliz por isso. E qualidade de vida também, né? Sem dúvida, porque impacta diretamente, né? E a terceira também é assim como um terceiro ponto importante, é o pacote de benefícios que a gente oferece aos nossos líderes e aos demais colaboradores. Sejam sempre visando, né, aí saúde mental, saúde física, mas como sessões de mindfulness, inteligência emocional conectada com neurociência, conscientização da importância de uma boa alimentação, suporte psicológico. E tudo isso, para mim, evidencia o cuidado com a saúde das pessoas e que fortalece o clima e aumenta a produtividade, porque a pessoa que trabalha feliz, que se sente pertencendo a um organismo maior que protege, né, e que cuida dela, naturalmente a conexão dela com a organização fica muito mais forte e, consequentemente, a produtividade é aumentada, né? Acho que a produtividade nesse caso, ela é só um reflexo do bem-estar da própria pessoa. Porque a questão da produtividade, ela impacta diretamente quando a pessoa se sente pertencente a um grupo maior e que está sendo cuidada, né, por essa empresa, ou seja, uma empresa que se preocupa com ela e com os familiares e com a condição física e mental, ela traz um bem-estar de saúde para o colaborador e, consequentemente, ele trabalha mais feliz, ele fica menos doente e a produtividade é a consequência disso, né? Essa felicidade. E a gente ouve no mercado também, né? Eu trabalho com desenvolvimento, então, durante os assessments, durante a orientação de carreira e até nos projetos de coach, existe muita preocupação com o desenvolvimento de carreira, né? O quanto, e um debate muito grande, né? Que passa por qualidade de vida, passa por esse pertencer que você falou, mas um debate das responsabilidades, né? O quanto eu sou responsável pela minha carreira, né? Pelo meu desenvolvimento profissional, ou quanto a empresa também é responsável por esse meu desenvolvimento
profissional. Então, a gente tenta entender qual é o limite de um e de outro, né? Até que ponto a organização pode entrar com a parte dela e até que ponto o profissional tem que ir sozinho, independente da organização. Qual a sua opinião sobre isso? Gestão de carreira, na minha opinião, né? A gestão de carreira e desenvolvimento profissional não dá para terceirizar, Lu. Eu acho que é de responsabilidade de cada profissional, sim. No entanto, acho que empresas que centradas em pessoas, os líderes deveriam genuinamente se preocupar com as suas equipes e servir como uma alavanca para o desenvolvimento humano dentro dessa organização. Ou seja, através de N pontos, seja através de feedbacks com um objetivo sincero de contribuir para o desenvolvimento, porque eu acho que o feedback, quando é dado dessa forma, ele muda totalmente o contexto ou melhor, da forma como o colaborador está recebendo aquele feedback. Porque quando você cuida, ou seja, você genuinamente quer o desenvolvimento do outro, você vai dar o feedback, né, colocando o que foi observado, qual que é o impacto do que foi observado e qual que é a recomendação, ou seja, tem uma metodologia para isso, para que você utilize aquele feedback e impulsione o crescimento daquela pessoa. Eu acho que outros pontos, como promovendo diálogo de desenvolvimento, né? Não só cheque de tarefas ou de targets, mas falar sobre futuro, né? Abrir isso. Construir planos de desenvolvimento concretos e que, de fato, sejam acompanhados periodicamente. Tudo isso contribui para o desenvolvimento. A empresa ela pode dar o terreno, dar as condições para que o colaborador cresça, mas é papel do colaborador buscar esse desenvolvimento, né? Ou seja, eu digo assim, né? Dentro da organização, hoje dentro da Siemens Healthineers, a gente incentiva muito a questão do speak up dos colaboradores dentro da organização. E o speak up é justamente você dar a sua ideia de uma forma sem ter medo de ser rechaçado, sem ter medo, que acho que é o principal. Porque a ideia, quando você ouve diferentes opiniões, você cria um ambiente de aprendizado contínuo. E eu sempre cito isso, né? Que a gente, muitas vezes, nós olhamos o mundo sob o nosso ponto de vista e a gente acha que a nossa verdade é a verdade absoluta. Mas não é. A nossa verdade ela é relativa, porque ela está embasada dentro de um contexto de história, da minha história. E eu sou 1 em 7 bilhões que habitam o planeta. Então, assim, eu não tenho como ter a verdade absoluta. Quando você percebe isso, que todo mundo tem verdades relativas, você abre automaticamente o seu campo de aprendizado e você passa a ouvir a opinião que é adversa, muitas vezes pode ser adversa da sua, mas com um outro olhar, um olhar de aprendizado, né? Porque aquela pessoa está trazendo a forma como ela está enxergando o problema, que é diferente da sua, e todo mundo ganha. Então, isso também eu acho que essa ação de você querer ouvir as pessoas de diferentes opiniões contribuem para você desenvolver um ambiente dentro da organização em que diferentes ideias são semeadas para que a gente possa construir diferentes coisas, diferentes saídas, né? Diferentes processos. Isso, e eu acho que é interessante também ver a gestão de carreira de maneira individual, né? Porque cada um, como você disse, vem com a sua bagagem, com o seu histórico, com as suas preferências comportamentais. A gente sempre fala isso quando faz algum trabalho de avaliação de comportamento, né? Cada um tem a forma como lida com as coisas e que tem que ser valorizado, né? De alguma forma. Eu acho que isso é importante. Sempre. Exatamente, por isso que eu digo, né? É importante você centrar, as empresas serem centradas em pessoas, né? Porque o que faz a organização crescer não são os móveis, não são os PowerPoints que são gerados, são as atitudes das pessoas, né? Ou seja, se você tem, de novo, né? Fazendo aquela analogia do organismo, se você tem um organismo forte e unido, dificilmente ele fica doente. Ou seja, você vai estar sempre
produzindo muito mais, né, e gerando competitividade, porque você vai se retroalimentando dentro da tua capacidade de ouvir os outros. Então, acho que essa questão da verdade relativa versus verdade absoluta, ela dá um grande, eu acho que é um grande elemento de aprendizado e de desenvolvimento dentro da organização. E é claro, né, eu acho que as responsabilidades, elas têm que ser divididas entre gestor, mas eu vejo o líder hoje como alguém que realmente propicia, que dá o suporte para o desenvolvimento da equipe. Sim. E aí, fazendo um paralelo, né, falando um pouco de qualidade de vida versus esse sucesso na carreira, versus o apoio do líder, muita gente fala de qualidade de vida, mas a gente está num mercado cada vez mais exigente, né? Então, as pessoas são a todo momento desafiadas a se estimular, desafiada a ampliar o leque de conhecimento, a ser inovadora, a tentar coisas novas, a alavancar sua carreira de diversas maneiras, né? E aí, isso chega um momento que a gente tem um embate em alguns momentos da nossa vida com a nossa realização pessoal, porque não dá para fazer tudo, né? Em alguns momentos a gente está mais de um lado, outros momentos a gente está mais do outro, né? O que você acha que é mais importante para um profissional nesse mercado exigente, né? É possível ter as duas coisas? É possível ter a realização pessoal e uma carreira mega de sucesso com todas essas exigências que o mercado vem pedindo nos últimos tempos, aí cada vez mais? A gente está numa geração que todo mundo faz tudo, né? A pessoa pratica esporte maravilhosamente bem, é inovador, é competente. Você acha que dá para fazer as duas coisas? Questionamento difícil esse, hein, Lu? Pegadinha, hein? O que eu posso dizer, né? Se a gente consegue ter as duas coisas. Acho que do meu humilde ponto de vista, sim, mas veja bem, é a minha verdade relativa, né? É a forma como eu enxergo as coisas. O máximo que eu posso gerar, eu acho que para te responder essa pergunta, é gerar uma reflexão sobre isso. O mundo, ele se transforma, como você mesma disse, muito rápido, né? O tempo inteiro as competências aí são exigidas para esse acompanhamento, seguem esse mesmo ritmo, né? Que é o que todo mundo está dizendo que é o mundo VICA ou o mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, ou seja, está o tempo inteiro a gente está em constante movimento. Agora, para não se afogar nesse mar de conhecimento e demandas, porque vem os dois, eu acho que é preciso ter direcionamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E direcionamento, ele vem com propósito. E é o meu propósito, não dos outros. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa ser realmente, as pessoas precisam parar para pensar é o que é que realmente me faz feliz, né? O que me traz alegria interior. Porque quando você encontra essa resposta dentro de você, na verdade, você cria, você gera uma realização pessoal, né? E o sucesso, ele vem como consequência, não vem como objetivo. Eu quero eu quero ter sucesso. E aí, porque o mais importante de tudo é você realmente descobrir o que é que te faz feliz. Porque quando você ama o que você faz bem feito, você fazendo bem feito, você é reconhecido, e sendo reconhecido, sucesso e satisfação pessoal, ele vem como consequência. O que é o sucesso para você pode ser diferente do que é o sucesso para mim. Por isso que eu falo, cada um tem que ter essa resposta dentro dele, né? Eu acho que, portanto, buscar conhecimento sem direção é como a gente querer conhecer o mar em profundidade. Não Sim. dá, né? É muito vasto. Então, acho que aquele que busca conhecer tudo, ele conhece tudo na superficialidade. Por um outro lado, na outra ponta da balança, aquele que se especializa na gota, ele tem que tomar muito cuidado para não tender a cristalização daquele conhecimento. Porque quando acontece isso, quando alguém, e a gente vê dentro do mundo corporativo muitas vezes isso, né? O cara é tão bom, ele conhece tanto aquela gota, mas ele esquece que existem milhões de gotas ao redor
iguais a dele, e ele fecha toda a capacidade de aprendizado, ou seja, eu sou o expert dessa gota, mas ele não é uma gota, né? Se ele tivesse aberto a ouvir a opinião de outras, ele aumentaria o nível de conhecimento dele. Então, na realidade, no fundo, a gente não é nenhum prato e nem o outro, nós somos o próprio fiel da balança, que se chama equilíbrio, né? É isso que eu acho que traz, quando a gente consegue encontrar qual é o meu direcionamento, qual é o meu propósito de vida, né? E isso vai te fazer levantar todos os dias feliz, mesmo nos dias que você não... Porque todo mundo tem os seus dias tristes, mas assim, mesmo nesses dias, o teu propósito te impulsiona a sair da cama, porque você sabe que você está fazendo algo que está em contato direto com aquilo que é a tua essência. E o resto, ele vem por consequência. Então, eu acho que a grande resposta para a tua pergunta é, primeiro, antes de buscar o sucesso, descubra o que é importante para você, né? Qual é o seu propósito de vida, o que te faz levantar todos os dias da cama e fazer o que você faz. E eu acho que eu concordo 100% com o que você falou. E acho que é o mais difícil, que as pessoas têm buscado muito. Eu acho que na ânsia de ser o melhor em tudo e de ser muito realizado também pessoalmente, profissionalmente, as pessoas têm buscado esse equilíbrio. Eu acho que essa é a chave. O equilíbrio é a chave para tudo na vida, né? Então, concordo 100%. Marco, infelizmente a gente está acabando, né? Eu queria ficar conversando com você aqui por muito mais tempo, mas eu queria que você deixasse aí alguma reflexão final, né? Para quem está nos ouvindo, em relação a desenvolvimento versus qualidade de vida, né? Com a sua experiência aí de 32 anos só em RH, né? Com a sua experiência como ser humano, o que você deixa aí para as pessoas em relação a esse tema? Obrigado, Lu. Acho que foi um prazer, realmente. É um tema que o tempo passa rápido, né? Parece que ele se multiplica. Eu acho que, como reflexão final, para aqueles que buscam essa realização profissional na sua vida, eu diria o seguinte: primeiro, compreenda-se, né? Conecte-se, respeite-se. Porque eu acho que quando você determina a direção do movimento que conduz sua vida, você conecta essa sua vontade interior com o seu propósito de vida. E a força desse movimento, ele vai se expandir com alegria, bem-estar, sucesso. E isso gera inspiração. Gera inspiração em quem? Em você, e gera inspiração no outro. E você passa, então, a influenciar pelo exemplo. Eu acho que esse é o maior papel, é o que acho que as pessoas individualmente deveriam buscar, né? Se conectar com o propósito e mover toda a força interna dela para aquilo que realmente faz sentido, que a deixa feliz. Isso gera inspiração, gente. E tem um monte de exemplos por aí de pessoas que inspiram, e não é pelo que elas falam, é pelo que elas agem, né? Por isso que a gente é influenciar pelo exemplo, de fato. Se tem alguma reflexão, eu gostaria de deixar essa. Tá ótimo, muito obrigada. E agradecer o convite mais uma vez. Super obrigado, Imagina, viu? Obrigada a você. Elogiado. Muito obrigada, a gente que fica, e muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, um bom restinho de dia para todos. Obrigada. E se cuidem, acima de tudo, né? Para a gente poder falar em outros momentos. Exatamente. Também. Mas se cuidem, tá? Certo. Abraço. Um abração. Tchau, tchau.